Eu estou lendo o trecho e o que eu já estou compreendendo aqui, eu queria já dizer, porque eu não vou conseguir meditar o trecho todo agora, mas eu já estava compreendendo aqui nesse primeiro trecho que, que a mesma vontade que Jesus tem de salvar todas as almas, a gente também tem. E Jesus nos mostra, né? Enquanto eu estava lendo aqui, me veio na mente os vídeos, né? Do Pedide, de toda aquela sujeira, aquele horror de coisas que estão acontecendo, que estão sendo reveladas, né? E aí, assim, eu fiquei pensando junto com Jesus, refletindo a respeito daquilo, né? E o sofrimento que causa a Jesus aquelas situações. E aí eu fiquei pensando, mas Jesus, eu vejo esses vídeos e eu não sinto nada com relação às pessoas, os adultos que estão envolvidos nessas coisas horríveis que estão fazendo. Mas quando eu vi ontem um relato de uma menina de 10, 11 anos que sobreviveu, que conseguiu fugir da casa onde ficavam as criancinhas, de toda a idade, que eram abusadas de toda forma, e depois, quando elas não serviam mais para finalidade, eles matavam as crianças para pegar os órgãos dela e vender. E depois, quando acho que descobriram essa casa, eles tacaram fogo na casa, com as crianças tudo lá dentro, e essa menininha conseguiu fugir para a floresta, até chegar numa estrada e ser encontrada. Quando eu vi esse relato dessas criancinhas, aí eu senti uma dor muito grande, porque essas criancinhas são almas vítimas, são inocentes, elas viviam o tempo todo dopadas ali naquele lugar. Até veneno de cobra eles davam para as crianças ficarem paralisadas, para eles poderem fazer aquilo que eles queriam. Eram muitas pessoas, eram muitos artistas famosos que frequentavam esse lugar, um prédio. E, e aí foi muito grande o sofrimento, a dor, porque, né, é Jesus sofrendo ali naquelas criancinhas, né? Eles sabem que eles estão fazendo aquelas maldades, porque são homens demônios. Eu vejo que são homens demônios que estão fazendo aquelas maldades com as criancinhas, porque eles sabem que Jesus está ali naquelas criancinhas, porque elas são puras. E aí eu fiquei pensando com Jesus que essas pessoas já estão com o pé no inferno, né? Como Judas, Jesus falava que ele já estava com o pé no inferno, mas Jesus tinha esperança de que a alma dele não se lançasse no inferno. Jesus queria que isso acontecesse, então a gente não pode, como foi falado no vídeo, a gente não pode condenar as pessoas, porque só Deus sabe o que se passa no coração de cada uma, no último momento, o que vai acontecer. Mas se Judas, por um único ato assim, que foi o mais grave de toda a vida dele, ele escolheu vender Jesus. E imagine todos esses atos de todas essas pessoas quando elas estiverem diante de Deus, a alma delas estiverem ali no juízo particular. Eu entendo que é muito difícil essas almas não se lançarem no inferno, mas Deus é quem sabe. Então eu estava pensando, né, nesse sofrimento de Jesus, né, de ver essas almas nesse estado, né, e tão poucas querendo se salvar. Então Jesus ele está sempre procurando, né, almas que tenham boa vontade de se salvar, porque ele diz: por quanto más sejam, eu
os darei, né? Eu os darei, eu darei a salvação a elas, se ele encontrar boa vontade. Mas a gente, né, tem esperança de que essas pessoas elas possam se arrepender amargamente no último minuto de vida delas. E eu fiquei pensando tudo isso a respeito desses vídeos, porque eu pedi para Jesus e também me tornar partícipe desse sofrimento dele, porque eu não sinto nada quando eu vejo esses vídeos. Foi só um dia que eu vi um vídeo, eu nem me lembro qual que é agora, mas eu sofri muito, era vídeo de jovens, era relacionado a jovens, eu não lembro nem qual situação que era, mas eu senti realmente um sofrimento muito grande, eu chorei, eu pedi perdão em nome deles, porque os jovens hoje em dia está muito difícil para eles ter o conhecimento de Deus, porque em nenhum lugar se fala de Deus. Nas músicas que eles ouvem não fala de Deus, nos filmes não fala de Deus, muito pelo contrário, essa cultura woke, né, ensina justamente ao contrário. Na, na, nos livros que eles leem, com as pessoas que eles conversam, dentro da própria casa, eles não ouvem falar de Deus. Então eles não são assim culpados, porque as famílias desestruturadas não levam eles a conhecerem a Deus, porque elas também não têm esse interesse. Então, eles não são assim tão culpados quanto os adultos, os mais velhos que já tiveram, né, uma experiência com Deus, muitos deles já, né? Porque eu, na minha idade, pessoas da minha idade, assim, no meu tempo de criança, adolescente, se falava muito de Deus, né, os filmes, as músicas não eram como agora. E a família tinha temor por Deus, falava de Deus, vivia falando, se você não fizer coisa errada, Deus castiga. Hoje em dia não se fala mais dessas coisas. E até as crianças de 3 anos já estão, que eu vejo algumas aqui, das pessoas que eu convivo, as crianças de 3 anos elas estão mandando nos pais já. Não tem nenhum respeito, nenhuma obediência. Então tudo isso, né, me causou um sofrimento muito grande. Foi a única vez. Mas a Aline falou no vídeo que a gente tem que deixar livre, né? A gente não deve forçar nada, né? O que a gente sentir é o que a gente. É a reparação, né? Só de estar ali vendo e tentando entender a mente daquelas pessoas, porque e pedindo luz para elas, já é a reparação. Não necessariamente todas as vezes precisa se sentir, né, essa dor de Jesus para poder reparar. E aí vem um outro trecho em que a Luísa, né, Jesus, ele, para aliviar o sofrimento dele, que é muito neste momento, que ele está vendo que pouquíssimas pessoas querem se salvar, Jesus, ele pede para ser amamentado por Luísa, porque quando a gente, né, quando a gente é criança, né, qualquer coisinha que acontece, a gente chora e quer colo de mãe, né? Qualquer tombinho, machucado, qualquer coisa assim que causa dor, a gente quer um colo de mãe, né? E eu me lembro de uma situação que eu já era adulta já, que eu estava no meu trabalho e de repente comecei a sentir muita febre, muita dor na garganta. Aí eu fui na clínica, que era ali perto, e aí o médico me receitou uns medicamentos e me mandou ir para casa. E quando eu cheguei em casa, eu queria tanto que estar perto da minha mãe. Eu me lembro até hoje da cena. Eu queria tanto ser cuidada pela minha mãe, eu estava tanta dor, estava me sentindo tão mal, né?
E a minha mãe, né, trouxe suco de laranja, né, minha mãe cuidou de mim. E eu me senti tão bem, nunca mais me esqueci daquela cena, daquele momento. Então, Jesus queria um colo de mãe, né, porque eu entendi assim que Jesus, quando ele eh, estava, né, na humanidade dele aqui na Terra, ele precisava, para desabafar, ter uma alma que vivia na divina vontade. A única que existia era a mãe dele. Então, espiritualmente, ele desabafava com ela as dores, né, os sofrimentos dele. Ela sentia e ela também desabafava essas dores com ele. Então, o que ele queria ali é alguém, né, que pudesse desabafar, que ele pudesse desabafar as dores dele, mesmo ela ainda não estando vivendo na divina vontade, mas ela fez ali o papel de mãe dele, né, onde ele pôde desabafar. E aí Luísa sentiu a mesma necessidade, só que ela não teve coragem de falar, mas Jesus sabe de todas as coisas, então ele permitiu que ela fizesse o mesmo, né, que desabafasse ali nele o sofrimento, né, e sentisse ali através daquele ato de mamar, de tomar aquele leite, né, aquele leite era como um, um remédio, né, era o mesmo que Nossa Senhora proporcionou para Jesus no momento que ele nasceu. Ela colocou ele no colo para amamentá-lo e ele ali viu todo o sofrimento dele dos 9 meses que ele estava ali no ventre dela, sofrendo, né, já reparando, já fazendo todas as reparações, né, em todos os momentos, todos os 9 meses que ele passou ali, foi só sofrimento. E quando ele nasceu, ele queria um, um, um conforto, né, um desabafo, um, um alívio, né? E aí ele, colocado no colo da mãe dele, ele também pôde, né, ficar calmo assim, né, aliviar um pouco o sofrimento dele, que é demasiado, né. Era muito grande o sofrimento dele e ainda é, e ele precisa de almas, né. Por isso ele nos quer, né, ele quer os filhos da divina vontade para ele vir desabafar o sofrimento dele. E a gente também, quando está sofrendo, a gente desabafa com Jesus, a gente procura um alívio nele, né, ofertando, unindo o nosso sofrimento ao dele. Então é sempre essa correspondência que ele quer, né? Ele quer ter almas que ele possa desabafar todo tipo de ofensa que ele recebe. E o sofrimento, né, de ver tantas almas que não querem ser salvas, já tomaram as suas decisões, já, né? O joio do trigo já está sendo separado sozinho. Não é ele que vai separar o joio do trigo. As pessoas já estão fazendo suas escolhas para que lado que elas querem ficar. E a Luísa nos explica que esse ato dela, né, de Jesus chupar o leite dela é algo, né, que acontece quando ele é criança e é algo, né, sobrenatural. Não é físico ali que acontece naquele momento ali, né, que ela está com ele no colo mamando, não é alguma coisa assim material, né? É espiritual, né? Então, para quem está começando a ler o livro agora do céu, já vai compreender que tudo isso que acontece entre Jesus e Luísa é tudo na forma espiritual, né? As visões que ela tem, no fato dele ter beijado ela, né? Tudo acontece entre a alma dela, né, e Jesus. E esse ato dele chupar é como se ele quisesse arrancar o coração dela, né, para unir o coração dela ao dele, né, para aliviar a dor, né, de, de, de tanta, de tanta ingratidão, né? É a verdade, a ingratidão do homem, né, que
que apesar de tudo o que ele fez, que todos sabem, né, o que ele sofreu na paixão, mesmo que seja só a exterior, a externa dos flagelos, elas sabem que foi tudo por amor a elas, para salvá-las, e elas mesmo assim não querem se salvar. É muita ingratidão. Então depois eu vou continuar a meditação. Amém.